Pode ser? Olá a todos. A oradora desta sessão não sou eu, para grande alívio de uma parte das pessoas que aqui estão e que devem estar fartas de me ouvir. Eu só queria inaugurar esta sessão enquanto membro da equipa que organiza estas Step Talks, que são palestras que nós tentamos, organização. Vou mudar de microfone. Eu estava a dizer que a equipa que organiza estas Step Talks tenta que sejam palestras não demasiado específicas das áreas científicas em que se investiga aqui na escola, mas com um teor mais transversal, está bem? Com temas ligados à investigação, seja qual for a área. Já tivemos uma sobre indicadores bibliométricos, por exemplo, e temas ligados à cidadania, que é o caso hoje, em que as oradoras são as nossas estimadas colegas, a professora Ruth Couto, aqui à minha esquerda, e a professora Sofia Bergano, que são professoras, respectivamente, na ESACT, na nossa escola em Mirandela, e a professora Sofia Bergano é professora na Escola Superior de Educação. Elas vão fazer-nos uma apresentação sobre um assunto em que são muito versadas, nomeadamente as questões da igualdade de género, e não só de género, a igualdade em geral, diversidade e inclusão, que são temas que eu diria que devem ser muito caros aqui à comunidade do IPB, que é uma instituição muito multicultural. Nós temos aqui pessoas de todas as zonas geográficas, está bem? E creio, eu não conheço o teor da apresentação, mas tendo em conta o background aqui das minhas colegas, suponho que a professora Ruth vai falar de uma perspectiva mais jurídica, que é a área dela, e a professora Sofia de uma perspectiva talvez mais multidisciplinar, mas que há de convergir certamente numa apresentação muito interessante para nós todos. Está bem? Obrigada e passo a palavra aqui às minhas colegas. Ora, muito boa tarde a todos e a quem está também a acompanhar-nos à distância. É um gosto estar aqui. Nós viemos participar nestas conversas um bocadinho motivadas pelo facto de ambas, e a Fátima também, e outros colegas daqui do IPB, integrarmos relativamente recente CIGID, ou seja, Comissão para a Igualdade de Género, Inclusão e Diversidade, que é algo que de facto não... E acho que todos nós aqui devemos concordar com isso, por muito que nem sempre nós consigamos atingir em pleno esse nosso objetivo. O IPB é uma instituição que se orgulha da sua multiculturalidade e do respeito pela diferença, e de facto é um valor que todos nós assumimos como sendo caro aqui na nossa instituição e como algo que caracteriza o chamado ADN IPB, e é um bocadinho também nessa lógica que nós queremos hoje aqui refletir convosco. Nós vamos falar, por acaso não vou falar muito da perspectiva jurídica, embora eu seja de facto jurista, porque também quisemos pôr isto um bocadinho mais abrangente, e queremos também que deixe algum espaço no fim para ouvir os vossos contributos, as vossas ideias de como é que este nosso trabalho que nós estamos a começar a desenvolver na Comissão também pode ser enriquecido. Com as vossas propostas, nós admitimos que haja muita gente que ainda nem sabia que nós existíamos, esta Comissão para a Igualdade de Género, Inclusão e Diversidade, mas a nossa função só faz sentido convosco também, com os colegas, com os alunos, com os funcionários, precisamente porque também todos os contributos que vocês nos possam fazer chegar auxiliam o nosso papel e serão certamente sinónimo de uma melhor missão que todos nós vamos desempenhar. Mas ali devia ter dado. Não. É só para pormos aqui a acompanhar, sobretudo quem está em casa. Era. Ok. Obrigada. Ora bem, então, e gostávamos de começar precisamente com esta mensagem, que também foi a que já utilizamos na divulgação desta conversa,
de que os princípios da igualdade, equidade e diversidade são de facto a melhor garantia da justiça social. E acho que todos nós concordamos, que todos nós nesta sala, independentemente das nossas convicções, das nossas orientações, de sermos homens, de sermos mulheres, merecemos as mesmas oportunidades de participação e influência na esfera privada e na esfera pública. E só assim conseguimos, na sociedade, na educação, no mercado de trabalho, que isso sejam ambientes justos e promotores do desenvolvimento humano. Relativamente, antes de dar aqui a palavra à Sofia, relativamente a esta comissão, só para vocês nos conhecerem um bocadinho melhor, foi uma comissão que começou a ser trabalhada em 2021, preparamos o regulamento da comissão com aqueles formalismos que são necessários e depois fomos nomeados para o período 2022 a 2024. Se procurarem IPB Comissão da Igualdade, conseguem conhecer a nossa missão. A ideia é um bocadinho contribuir para a sensibilização da comunidade. Somos um órgão consultivo nestas temáticas da igualdade, da diversidade e da inclusão e contribuir também para a sensibilização da comunidade e para a implementação de boas práticas nesta matéria. E também quem nos quiser contatar com sugestões, com reporte de situações, reflexões que queiram partilhar connosco, fica ali também o nosso contacto, o nosso endereço eletrónico e gostaríamos muito de contar com os vossos contributos. Esta comissão é integrada por muita gente, temos um elemento do corpo docente de cada uma das escolas, temos também um representante dos estudantes, uma representante dos serviços de ação social e um representante dos serviços centrais. Então a nossa ideia foi mesmo conseguir ter aqui uma visão abrangente das várias escolas, das várias funções que as pessoas desempenham nas escolas, para termos o máximo possível destes contributos e conseguirmos ter esta visão transversal de todos estes fenómenos. Peço por cumprimentar todos e todas e vou agora fazer um pequeno enquadramento internacional das preocupações com a questão da igualdade e da equidade. As questões da igualdade, e vamos nos focar aqui nesta conversa sobre as questões da igualdade de género, têm de facto, ou surgem nas instituições com uma forte, de uma forma mais vincada no discurso das instituições e nas práticas das instituições muito recentemente. E esta preocupação institucional com a igualdade de género e com a inclusão no sentido mais geral, está informada de algumas medidas públicas e de alguns regulamentos e legislação, instrumentos jurídicos que são internacionais. E temos aqui alguns dos documentos que são fundamentais quando conceptualizamos as questões da igualdade de género e as recomendações internacionais neste sentido. O primeiro documento que vocês encontram ali é a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Esta convenção já tem algum tempo e data de 1980. E depois também temos outros instrumentos legais e outras recomendações, e eu queria chamar a atenção sobretudo para a Plataforma de Ação de Pequim, que é de 95. A Plataforma de Ação de Pequim é um documento que quem se interessa pelas questões da igualdade de género deve analisar com muito cuidado, porque traz pela primeira vez alguns dos assuntos que ainda hoje continuamos a apresentar como instrumentos de interpretação da desigualdade e da promoção da igualdade. Nesta altura, é feita neste documento, nesta declaração, a primeira referência à importância do trabalho não remunerado e da forma como o trabalho não remunerado no mundo inteiro está desigualmente distribuído por mulheres e homens, com todas as implicações que isto tem na vida das pessoas, no rendimento das pessoas e na afirmação das pessoas no espaço público.
Outro aspecto que aparece pela primeira vez na plataforma da ação de Pequim é o conceito de mainstream de género. Já ouviram falar disto, certo? E este conceito refere-se à constatação de que as desigualdades de género são estruturais e que a promoção da igualdade de género deve ser também extensível a todas as áreas da ação, quer política, quer administrativa, quer também das instituições, do funcionamento das instituições, da educação, da saúde, da forma como fazemos a gestão, por exemplo, dos nossos cotidianos. Este aspecto é absolutamente fundamental para compreendermos como é que as medidas públicas da igualdade de género são agora, no nosso país, transversais às instituições, ao poder local e também às questões mais centrais, à legislação que emana da nossa Assembleia da República. Um outro aspecto que a plataforma de Pequim nos trouxe foi a percepção de que as mulheres, a percepção, a constatação e a afirmação científica de que as mulheres não são uma categoria social homogénea. Portanto, há mulheres e condições de ser mulher que potenciam ou protegem as mulheres de fatores de discriminação. Isto foi falado pela primeira vez e foi clarificado neste documento. Portanto, este documento é um marco importante, quer do ponto de vista dos direitos humanos, quer do ponto de vista até do discurso político sobre a defesa dos direitos humanos. Foi também a partir daqui que se começaram a entender os direitos das mulheres como direitos humanos. E, portanto, quando nos dizem que só as mulheres é que defendem os direitos das mulheres, isto não é ver os direitos das mulheres como direitos humanos, é obrigação de todas as pessoas pugnar para que haja, de facto, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, entre pessoas com orientações sexuais distintas, entre pessoas com identidades ou características sexuais distintas também. Portanto, avançamos agora um bocadinho, porque não posso demorar tanto tempo em cada diapositivo como agora, e apresento-vos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos nós agora conhecemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente na academia, porque cada projeto que se faça tem que estar relacionado com estas questões, e eu queria vos chamar a atenção para o seguinte. Nós. A Agenda 2030 é um compromisso internacional para um mundo melhor. E estão definidos 17 objetivos a alcançar até 2030. Nós sabemos que de alguns deles vamos ficar ainda bastante longe, basta ser racional e observar as coisas como elas estão agora. No entanto, não fazer nada é demasiado arriscado quando queremos um mundo melhor, coeso, justo, sustentável e, portanto, todos nós, de facto, devemos pensar nos nossos contributos, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista até individual, para alcançar estes objetivos. Vocês encontram o objetivo 5, que é promover a igualdade de género, mas eu queria chamar a atenção que, se vocês analisarem os textos e as medidas relacionadas aos outros objetivos, vão sempre encontrar a referência às questões de género em outros objetivos. Eu vou dizer sempre, não é bem sempre, mas em 11 dos outros objetivos está claramente definida a questão de género, quer nas questões ambientais, quer nas questões das acessibilidades, há sempre metas a alcançar que têm a ver com as questões da igualdade de género. Portanto, é a influência da Conferência de Pequim neste novo documento, onde o género é tratado de uma forma transversal. Vou-vos mostrar agora alguns dados internacionais.
Vocês veem aqui uma representação, é um Global Women Peace and Security Index. E reparam que nem todos os países no mundo têm os mesmos indicadores no que se refere à igualdade de género. E é importante nós percebermos que a igualdade de género tem que ser um desígnio internacional. Estes indicadores, esta avaliação dos países em termos de... A pergunta é, onde é que é mais agradável ser mulher no mundo? Onde é que as mulheres têm garantidos, ou de uma forma mais sistemática, os seus direitos? E vocês veem que isto não está igualmente distribuído por todo o mundo. São avaliados para o cálculo deste indicador um conjunto de domínios que são a inclusão, a justiça e a segurança. E, por exemplo, no domínio da inclusão são considerados o número de anos de escola que frequentam, o número médio de anos de escola das mulheres com mais do que 25 anos. E nós estamos sempre a dizer que Portugal é um país onde quase toda a gente é licenciada. De acordo com este indicador, as mulheres com mais de 25 anos têm em média 9,13 anos de escola. Isto é manifestamente insuficiente. Ainda assim, Portugal está no 18º lugar num ranking de 170 países. Sabemos que é um indicador positivo. Vamos avançar também. Trago-vos aqui, vocês não veem nada deste quadro. E este quadro mostra-nos as diferenças salariais entre homens e mulheres, as diferenças na remuneração entre homens e mulheres, tendo em conta a variável idade em diferentes países. Em Portugal, a diferença vai se agravando conforme as pessoas vão envelhecendo. Portanto, temos aqui um indicador que me parece que é relevante, que é as nossas mulheres mais idosas ganham menos, têm um rendimento que é 28% inferior ao rendimento dos homens com a mesma idade. Em faixas etárias mais novas, esta diferença é menor, mas não quer dizer que não exista, não temos nenhum indicador negativo. Este diapositivo trouxe-o aqui só para vos lembrar, ou para, não sei se sabem, que a discriminação de género, em função do sexo da pessoa, funciona de uma maneira que se interseta com outros fatores de discriminação. Chama-se isto, na investigação, interseccionalidade de género. Portanto, há outras condições para lá que se articulam com o sexo da pessoa que fazem aumentar a sua dificuldade de inclusão, a sua dificuldade de acesso à justiça, a sua dificuldade de acesso à saúde, por exemplo. E os que estão mais estudados são precisamente a idade, o pertencer a um grupo racializado, a religião que não seja uma religião normativa no país de referência. Portanto, se associarmos estas características, aumentamos a desvantagem que as pessoas têm. Quando falamos de direitos, nós temos que pensar, e de igualdade de género, o discurso tradicional é sempre entre a comparação entre homens e mulheres, mas também há as questões da orientação sexual, as questões da identidade de género e as pessoas que têm, as pessoas intersexo, que têm características sexuais não comuns. Mais um mapa e mais uma vez a constatação de que nós não somos ou não temos todos os mesmos direitos. Isto varia muito, de facto, em razão do país onde residimos. Vocês veem ali o verde
mais escuro indica países que têm formas de funcionamento e medidas legais que consideram e que promovem e que protegem as pessoas que têm orientações sexuais, identidades de género não normativas, ou pessoas que têm simplesmente características sexuais não comuns. Essas pessoas têm direitos diferentes e têm cotidianos diferentes em função do país onde vivem. Isso trouxe-vos só a Europa. Depois sobre isto, se calhar haverá aí na plateia pessoas mais capazes de falar do que eu. E depois vamos avançando, porque senão... Do ponto de vista nacional, e vocês vão perceber que há aqui uma lógica na partilha destes dados, nós temos uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, que se chama Portugal Mais Igual. Temos, este instrumento legal é nacional, depois temos em cada município os planos municipais, os planos para a igualdade municipal, eu, por acaso até acho que está ao contrário, que são planos municipais para a igualdade. E depois ainda temos a nível micro, este compromisso para tentarmos atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio, designadamente o objetivo 5, que é a promoção da igualdade de género, o ODS 5, temos o compromisso de que as instituições, sobretudo as instituições públicas, têm a obrigação de construir planos de igualdade que façam refletir estas recomendações internacionais e o que está plasmado também na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que é um documento nacional, nas suas práticas cotidianas. O plano, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, o Portugal Mais Igual, depois concretiza-se no Plano de Ação para a Igualdade entre Homens e Mulheres, no Plano de Ação para o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica e no Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Há ainda outros documentos que são instrumentos, são políticas, ou que concretizam políticas públicas que têm a ver, que estão relacionadas com estes instrumentos legais, que são o Plano de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e o Plano para a Erradicação da Mutilação Genital Feminina e outras práticas consideradas, outras práticas culturais consideradas nefastas. Portanto, todos nós como cidadãos temos esse compromisso de estar alerta e de contribuir para que, de facto, o cotidiano das pessoas seja marcado pela igualdade de oportunidades, como disse a minha colega, a professora Ruth. Vamos só a alguns dados nacionais e vamos passar por eles rapidamente e depois, se vocês sentirem necessidade de os comentar, voltamos. Nós achamos que Portugal já fez um caminho muito importante nestas questões de igualdade entre homens e mulheres. Os dados que aqui trazemos, representam esse caminho, mas representam também o caminho que ainda está por fazer. Por exemplo, a título de exemplo só, porque nós no nosso Parlamento, na nossa Assembleia da República temos 34% de deputadas, mas isto decorre da lei da paridade. Mas quando pensamos na questão, pronto, agora temos 34, em 2021 tínhamos mais, tínhamos 37. A seguir. Pensava que vos tinha trazido um das presidentes das câmaras, que são muito menos, por isso é que agora tive assim esta hesitação. No mercado de trabalho temos uma taxa de desemprego um bocadinho superior nas mulheres, mas temos também
ou permanecemos a ter, uma diferença de salários ainda bastante grande. Esta diferença é maior quando assinalamos ou quando comparamos a remuneração média do ganho e não do salário de base. Aqui entram, se vocês repararem no primeiro gráfico, temos em 2019 o salário médio das mulheres em Portugal era 920 euros, o salário médio dos homens era 1.069. Se vamos para os ganhos, esta diferença aumenta, já não é de 200 euros, é de 300. Qual é a diferença entre o salário base e o ganho? O ganho tem a ver com prémios de produtividade, acrescenta ao salário base outras remunerações que não são base. O subsídio de turnos, o subsídio de risco, tudo isso. Em termos gerais, em 2019, a diferença de remuneração média era de 223 euros mês. Não estamos a falar no ano, estamos a falar mensalmente. Vejam a diferença de rendimento entre homens e mulheres que trabalham em Portugal ao fim de um ano, ao fim de 10 anos, ao fim de 20 anos. Vejam. Outra coisa, era exatamente isto, queria fazer esta pergunta. Ao contrário do que muita gente pensa, estas diferenças entre o ganho médio de homens e mulheres são maiores nos trabalhos em que se exige maior nível de qualificação. Nós pensamos que estas diferenças existem, sobretudo nos trabalhos indiferenciados, mas não, elas existem, sobretudo, nos trabalhos que exigem nível de preparação, nível académico, nível de especialização maior. E porquê? Por exemplo, porque as mulheres licenciadas ficam normalmente por chefias intermédias, enquanto que a presença de mulheres nas chefias de topo é mais residual, portanto, nos conselhos de administração cotados na bolsa, nesse tipo de trabalhos em que a diferença de qualificação não equivale à diferença de salário. Porquê que as mulheres ganham menos no mercado de trabalho? Porquê que as mulheres fazem menos horas extraordinárias? Porquê que as mulheres progridem de uma forma mais lenta nas suas carreiras? Estamos a falar no geral, não estamos a falar em casos particulares. Porque a distribuição das tarefas em casa, do tal trabalho não remunerado, são muito diferentes no nosso país. Aqui estamos só a falar de dados de Portugal e eu quero que comparem. Há uma licença, a lei portuguesa é muito boa, está aqui a colega Ruth que fala disto melhor que eu. É obrigatório os pais homens gozarem uma licença quando nasce uma criança. É obrigatório. Vejam que em 2021 apenas 70,8% das crianças tiveram os pais em casa nesse período em que é obrigatório eles estarem. Isto dá-nos que pensar. Temos também outras da licença facultativa, então aí, pronto, vocês veem, mas esta do obrigatório, para mim é mais reveladora. Homens que partilham as licenças, mulheres que gozam das licenças, como veem a desproporção em função das crianças é brutal. Vamos avançar. A duração da licença, vejam também, há um aspecto importante, a duração da licença alargada. Nós podemos, em Portugal, ter uma licença alargada que vai muito para além dos 5 primeiros meses, só que há perda de rendimento nos meses seguintes. Portanto, eu há 10 anos atrás a minha família gozou uma licença parental de 8 meses. Os 4 últimos meses foi com perda de rendimento. E é natural que em momentos de crise
os dias de licença parental diminuam. Vocês veem ali, em 2020, com a Covid, dá-se aí uma inflexão, estavam sempre a crescer, começam a diminuir. Isto também tem a ver com a falta de rendimento das famílias. As famílias já estão numa situação que não se podem permitir perder rendimento. Mas vejam que a curva geral, de homens e mulheres, é acompanhada pela curva só das mulheres, mas a curva dos homens permanece sempre cá em baixo, ao longo dos anos. A diferença entre 21 e 17 quase não existe. Pensamos. Aqui têm as faltas para assistência aos filhos. É o mesmo panorama. Até parece o mesmo gráfico. Quem falta para ficar em casa a tomar conta de uma criança doente? Quem falta para ficar em casa a tomar conta de um idoso doente? Deixo-vos a pergunta. As famílias monoparentais. Qual é a proporção de famílias monoparentais no nosso país? Em caso de separação, em caso até de famílias não tradicionais, pessoas que têm uma criança fora de uma relação de conjugalidade, quem fica responsável pelo cuidado das crianças? Aqui imagino que também haja homens viúvos, não é? Que obviamente que são famílias monoparentais, mas a desproporção é brutal. Portanto, quando olhamos para a carreira das mulheres, para a carreira profissional, temos obviamente que pensar que só é possível ter uma carreira brilhante se tivermos uma estratégia familiar também brilhante, de partilha brilhante. Este estudo foi feito em Portugal, eu recortei para aqui os dados, e foi perguntado durante a pandemia a homens e mulheres quem é que fazia os trabalhos em casa. E o cor-de-rosa mais escuro é quase exclusivamente o meu companheiro ou companheira. Depois o cor-de-rosa, na tonalidade seguinte, é igual entre os dois, e depois, à medida que vai ficando mais claro a representação gráfica, indica quase só exclusivamente eu e outra pessoa fora do agregado familiar. E o que é que se vê? Vê-se que o padrão durante a pandemia e antes da pandemia não se alterou grande coisa. Nem durante a pandemia, que tivemos todos em casa, a partilha das tarefas domésticas se modificou, do ponto de vista global, entenda-se. E depois outra coisa que é interessante também é a percepção que cada um tem que homens e mulheres têm sobre a divisão do trabalho. E às vezes as pessoas dizem assim, as mulheres dizem que são só quase elas que assumem as tarefas, mas os homens também dizem que são quase só as suas companheiras a assumir as tarefas. Esta questão dá-nos que pensar. Pronto, este é o panorama dos dados sobre igualdade entre homens e mulheres na esfera pública, na esfera privada, e esta é a sociedade que temos. Estes são os padrões que nós temos e que regulam as nossas vidas. Nós, como instituição de ensino superior, temos que pensar como é que nos posicionamos em relação a este padrão. E, portanto, agora devolvo a palavra à professora Ruth para falar do plano para a igualdade de género do IPB. Obrigada. Só antes disso, queria só fazer aqui uma nota, porque como eu sou da área jurídica, às vezes é muito frequente pessoas que não são da nossa área
dizerem assim, porque as leis têm que ser melhoradas, as leis, coitadinhas das leis que são sempre as responsáveis. As leis são boas, isto é sobretudo uma questão cultural. A lei já há muito tempo que não faz diferenças entre homens e mulheres, a lei já há muito tempo que não faz diferenças entre os diferentes modelos familiares, a lei já há muito tempo que prevê que em caso de divórcio as responsabilidades parentais devem ser partilhadas, a lei até já prevê que a solução preferencial deve ser preferencial, ou pelo menos que é algo que o tribunal pode considerar mais adequado, mesmo que os pais não concordem, é a residência alternada. Portanto, tudo isto já existe, quer a nível internacional, europeu e nacional também, mas diz isto, mas isto é um percurso que se vai construindo, e às vezes as pessoas das gerações mais jovens não têm noção, é natural, já cresceram e já nasceram noutro ambiente, e não têm noção que isto foi uma conquista. Isto, se recuarmos 3 ou 4 décadas atrás, as mulheres não podiam ter uma conta bancária, não podiam exercer uma profissão sem autorização do marido, e entre muitos outros condicionalismos. Os filhos nascidos fora do casamento tinham menos direitos do que os filhos nascidos de pessoas casadas. Tudo isto foram diferenças que, felizmente, enquanto sociedade, conseguimos ir mitigando e conseguimos evoluir, e hoje em dia a nossa legislação já reflete tudo isso. Agora é preciso muitas vezes que depois, como se costuma dizer, que da law in the books, daquilo que a lei prevê, seja a law in action, e que de facto na realidade das nossas vidas toda essa igualdade que já existe na lei há muito tempo, de facto seja uma realidade. E por acaso lembrei-me há bocadinho, quando estavas a falar dos deputados, de um aspecto que me chamou a atenção esta semana, quando o nosso Presidente da República foi reunir o Conselho de Estado, o meu marido perguntou-me assim, quem é que faz parte do Conselho de Estado em Portugal? Por curiosidade. Eu estava-lhe a dizer, há certas pessoas que são por inerência do cargo que desempenham, que são uma série delas, os presidentes dos conselhos regionais, professores de justiça, e nesses todos por inerência, que são 10, salvo erro, só uma que era mulher, mas aí é por inerência. Depois há 5 cidadãos que são escolhidos pelo Presidente da República, e aí estava mais ou menos equilibrado, e há 5 cidadãos que são designados pela Assembleia da República, não há uma única mulher. E nos dias que correm isto já não se desculpa. Não é uma questão, obviamente, nós não queremos que as mulheres estejam em cargos que não têm mérito ou competência para ocupar só por serem mulheres, como é óbvio. Agora, não me acredito que uma instituição que representa todos os cidadãos portugueses tem que escolher 5 cidadãos e não lhe ocorre que alguns deles deviam ser mulheres, das muitas mulheres competentes certamente para estar ali num órgão de aconselhamento do Presidente. São aquelas pequenas coisas. Eu ano passado também fui a um evento em que em 11 oradores uma era mulher. E eu no fim fui falar com, que era um evento de estudantes, eu fui falar com o estudante da organização e assim um bocadinho tipo assim a rir e tal, disse, caramba, não conseguiam, ainda por cima era um evento sobre justiça onde as mulheres hoje em dia são maioritárias, há mais mulheres advogadas, mais mulheres solicitadoras, mais mulheres juízas, tudo isso. E ele respondeu-me assim, as mulheres não se chegam à frente. E eu aí não resisti, eu disse, vai-me desculpar, isto foi um evento por convite, as mulheres não tinham que chegar à frente, vocês é que tinham que as convidar. Ainda por cima era tipo sobre desafios da profissão na justiça, que tinham tanto tema para trabalhar com mulheres. Portanto, isto é tudo muito mais uma questão cultural, de evolução a esse nível do que do resto. Isto era só uma parte. Relacionado então com o nosso plano de igualdade de género do IPB. Nós, no âmbito aqui da Comissão da Igualdade de Género, Inclusão e Diversidade, esta foi a primeira tarefa que nós abraçamos, de começar a construir o plano da igualdade de género que queremos aqui para a nossa instituição, refletindo muito todas estas preocupações que existem no mundo e no nosso país. E o nosso ponto de partida, e isto está assumido pelo IPB nos seus planos estratégicos, quer no anterior, até 2022, quer no atual, é que o IPB de facto se orienta por princípios baseados na democraticidade, na responsabilidade, na igualdade e na tolerância a todos os níveis. Isto de facto é algo que nós sabemos que nem sempre conseguimos concretizar, mas é algo que nos deve motivar a todos a progredir sempre neste sentido. E a nossa referência foi precisamente, a nível do horizonte Europa, algumas orientações em matéria de como construir estes planos de igualdade, em que os requisitos do plano passavam sobretudo por isto, por conseguirmos um documento público divulgado, por alocar recursos depois à concretização deste plano e à implementação deste plano, por reunir um conjunto de informações relativas à nossa instituição e que sirvam como ponto de partida também para o trabalho que queremos construir, e depois envolver toda a comunidade nisto e capacitar todos para construirmos todos diariamente este plano, porque muitas vezes o mal destes planos
como muitas coisas no nosso país, é que constitui-se uma comissão, faz-se um plano, fica feito, parece que fica muito bonitinho para emoldurar na parede, mas não é esse o objetivo. Nós queremos conseguir construir um plano e agradecemos os contributos de todos no sentido de quais as melhores medidas para incluir nesse plano, mas depois, sobretudo, é preciso que toda a comunidade se sinta pessoalmente envolvida em concretizar este plano no dia-a-dia, só assim é que isto faz sentido. Não é para ficar afixado e para apresentar nos concursos e nos eventos em que isso seja necessário, é preciso depois que isso seja uma realidade da instituição e o nosso objetivo também é esse, é fazer-vos agora refletir sobre os eixos da ação que nós estamos a trabalhar e também perceber do vosso lado que contributos é que no espaço de debate no final teremos certamente essa oportunidade, que contributos é que entendem que enriqueciam este nosso plano enquanto instituição do ponto de vista desta responsabilidade simultaneamente individual e coletiva de cada um de nós. Isto são as etapas deste processo. A primeira etapa passou por um diagnóstico da atual situação do IPB. A Comissão reuniu um conjunto de elementos, sobretudo nesta primeira fase foi um diagnóstico mais do ponto de vista quantitativo, uma série de dados relativos à instituição e a estas diferenças que vamos sentindo aqui também. Numa segunda fase faremos uma análise mais a nível qualitativo e das percepções também da comunidade em relação a todos estes temas. Depois estamos precisamente na fase de trabalhar esses dados, diagnosticamos e preparar um plano de ação, que depois, quando estiver aprovado, queremos obviamente que seja implementado, as várias medidas que vão sendo propostas que sejam uma realidade, mas depois segue-se também a fase de ir monitorizando, ver como tudo isto correu, sugestões de melhoria, avaliar e corrigir no futuro, em futuros planos aqui na nossa instituição. E começando pela fase de diagnóstico, aquilo que os nossos dados evidenciam é que a nível dos estudantes, tirando nas licenciaturas, tirando nos TESPs, nos cursos técnico-profissionais, em que de facto temos mais estudantes do sexo masculino, em todas as outras pós-graduação, mestrado e licenciatura temos mais estudantes do sexo feminino. A nível da distribuição entre as escolas, eu sei que as cores aí nos gráficos não devem ser mais fácil de ver, mas de facto aquele azul corresponde ao masculino e o verde corresponde ao feminino, portanto só nos TESPs. Tem muito a ver com as áreas e essa diferença nota-se sobretudo quando pensamos nas escolas. Que não deixa de ser alheio a isto, não é? Os papéis que nós tradicionalmente atribuímos aos homens e às mulheres. As escolas em que há uma maior desproporção de estudantes do sexo masculino e do sexo feminino são a Escola Superior de Saúde, em que as mulheres dominam, 80% dos estudantes são do sexo feminino, e a Escola Superior, e a STIC, desculpem, mais associada às tecnologia e gestão, em que a esmagadora maioria dos estudantes são do sexo masculino. As outras escolas, muito por força das áreas científicas, que são as valências nucleares de cada uma delas, esta distribuição não é tão desproporcionada, nomeadamente a ESACT, onde eu leciono, porque se vocês forem ver as áreas de formação da ESACT, percebe-se porque é que aí há muito mais proximidade. E continuamos todos a ver, não é? Os meninos querem ser engenheiros, as meninas querem ser, que é outra coisa que a mim pessoalmente me tira do sério, não é? Até a nível de brinquedos infantis, os rapazes podem ser aventureiros e astronautas e exploradores, as mulheres é os tachos e as panelas e os biberons e os carrinhos de bebê, mas isto é triste, atenção, isto é triste. E muitos destes papéis, e há pessoas que às vezes confidenciam, que até gostariam de seguir uma determinada carreira, um determinado percurso formativo, mas que associam mais isso a ser um percurso formativo do outro sexo e portanto não seguem a sua vocação por causa disso. Não? A nível do pessoal não docente e não investigador, os funcionários do IPB, conseguimos perceber que há mais mulheres, sobretudo em algumas categorias, não? Na parte da informática os homens dominam, mais uma vez, são sempre estas mesmas diferenças. Já na parte dos assistentes técnicos já são as mulheres, estas funções também que tradicionalmente se assumem como mais exercidas por mulheres.
Se pensarmos a nível das habilitações, há aqui um maior equilíbrio, aqui sim, aliás, há ali alguns níveis de habilitação é que está perfeitamente nivelado. A nível dos docentes, dos 634 docentes do IPB, 51% são mulheres, não? É uma tendência que é crescente desde 2020, em 2020 49, depois 51, depois quase 52% são mulheres. A nível da distribuição entre escolas, à semelhança do que acontece no caso dos estudantes, nota-se quais são as escolas em que há, aqui o gráfico está ao contrário, peço desculpa, primeiro o azul mais claro é que são as mulheres e o azul mais escuro é que são os homens, portanto na Escola Superior de Saúde as mulheres são claramente dominantes, na Escola Superior de Educação também, e já nas TIC são naturalmente os homens. As outras duas escolas, mais uma vez é exacta, é mais equilibrada a esse nível, muito por força das suas áreas de formação. E retenham este dado, as mulheres professoras no IPB são 51%, portanto está mais ou menos equilibrado, mas ligeiramente acima. Já vos vou dizer porque é que isto depois é importante pensar nisto, como se costuma dizer. A nível do grau académico, os homens são ligeiramente superiores a nível do grau académico de doutoramento, nos outros não. Também não tínhamos ilusões, a nada disto é alheio à semelhança do que acontece na progressão na carreira, o facto de, algures a meio do percurso, entre as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, as mulheres terem filhos, e muito desse cuidado com os filhos lhes ficar atribuído a elas. Depois não têm tempo, o doutoramento exige algum investimento de tempo que depois não se lhes consegue exigir. Agora, aquilo que eu vos disse há pouco, em que as mulheres são maioritariamente docentes mulheres no IPB, mas depois isso não se reflete nas categorias profissionais. Nas categorias mais altas, que são as que estão aqui para baixo, as pessoas coordenadoras principais com agregação e sem agregação, nessas categorias superiores, os homens são claramente maioritários. Não? Já nas outras categorias são as mulheres. Tudo bem que há aqui alguma justificação que tem a ver com o percurso, tem a ver com quais as escolas que surgiram primeiro, tem a ver naturalmente que as pessoas que estão nos lugares, nas categorias mais altas da carreira são as mais velhas, e portanto há aqui também uma série de fatores, não é propriamente tudo por discriminação, como é lógico, mas é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Mais uma vez fazendo a ligação à área da justiça, peço desculpa, mas é defeito de profissão. Nas bases, as mulheres são maioritárias, como vos disse há pouco, há muito mais mulheres advogadas, juízas, solicitadoras, tudo. Mas se formos aos lugares, por exemplo, quem é que ocupa o lugar de presidentes dos tribunais superiores, a situação já não é nada assim. Não? Portanto, às vezes é maior, sempre parecemos mais, mas depois demoramos mais a chegar a certos lugares e a certas posições, e isso também é uma reflexão que todos temos que fazer. E finalmente, a nível diagnóstico, as nossas unidades de investigação. No Centro de Investigação de Montanha temos mais investigadores de sexo feminino do que do sexo masculino. No de digitalização e robótica, como é natural pela área científica também, ou pelo menos como se justifica também muito por aí, o número de investigadores masculinos é claramente superior. No da educação é o mais paritário deles todos, em termos de número de investigadores, pelo menos. Peço desculpa. O Centro de Investigação de Educação Básica tem aqui algum equilíbrio e, finalmente, no Centro de Investigação aplicada à gestão, domina o sexo masculino. Este Centro de Investigação, por exemplo, a nível da coordenação, aqueles dados que estão aqui do lado direito têm a ver com os coordenadores, se são femininos ou masculinos. Como é um centro em que a coordenação é partilhada por vários politécnicos, o que vos posso dizer, a coordenação do IPB é feminina, certo? Quem integra é feminino, mas os outros já são dos outros politécnicos. Isto foram os dados que nós recolhemos ao longo de algum tempo. São os dados que nós recolhemos ao longo de algum tempo e sobre os quais trabalhamos e refletimos para agora precisamente estruturarmos o tal plano da igualdade de género do IPB. Muito resumidamente, em que é que consiste este plano? Nós identificamos 5 eixos de ação, depois para cada um desses eixos de ação um conjunto de objetivos que gostaríamos de alcançar enquanto instituição, para cada um desses objetivos
uma lista de medidas que propomos para os conseguir alcançar. A que público-alvo é que se dirigem? Muitas dessas medidas são para toda a comunidade, outras são mais para os estudantes, outras são mais para os docentes e por aí fora. E depois, para a fase em que vamos ter que avaliar como é que tudo isto correu, um conjunto de indicadores para nos darem essa percepção se alcançamos ou não os objetivos do nosso plano e quem é que vai ser o responsável também por implementar e monitorizar essas várias medidas. Então, os 5 eixos de ação, e era aqui também que gostávamos que todos refletissem um bocadinho, que foram precisamente inspirados no tal guia que eu vos mostrei há bocado do Horizonte Europa, são estes 5. Primeiro, o equilíbrio trabalho-vida pessoal e a cultura organizacional. O segundo eixo, equilíbrio de género na liderança e tomada de decisões. O terceiro, igualdade de género no recrutamento e progressão na carreira. O quarto, integração da dimensão de género nos conteúdos de investigação e ensino. E o último, violência baseada no género, incluindo o assédio sexual. Estes 5 eixos de ação acabam por ser, no fundo, as grandes áreas de atuação que nós queremos concretizar e dinamizar na implementação do nosso plano. De uma forma breve, só para refletirmos um bocadinho sobre cada uma delas. A nível do eixo, equilíbrio trabalho, vida pessoal e cultura organizacional, a ideia é conseguirmos aqui, obviamente, alguma abertura e alguma visibilidade das mulheres e ver em que medida é que se consegue esta articulação precisamente entre a nossa dimensão pessoal, familiar e a nossa dimensão profissional. A esse nível deste primeiro eixo, os nossos objetivos passarão muito por aqui. As medidas propostas serão para concretizar estes objetivos. A questão da flexibilização do horário de trabalho e em que medida é que conseguimos, dentro daquilo que é tradicional e rígido, muitas vezes na organização do tempo de trabalho, conseguir aqui esta maior articulação entre a nossa vida pessoal, e acho que todos sentimos isso. Mesmo enquanto estudantes e quem trabalha ainda sente mais, que às vezes parece que passamos o dia na instituição onde estudamos, onde trabalhamos e pouco sobra para a nossa vida pessoal e familiar e desinvestimos se calhar nas áreas em que mais devíamos investir na nossa vida. E isso também é uma coisa que com a cultura organizacional se vai mudando e se vai moldando. A divisão de tarefas equitativa entre géneros, valorizar as relações interpessoais e sociais mesmo no ambiente laboral, criar espaços propícios também ao convívio, ao aligeirar de algumas obrigações profissionais precisamente, que não seja mal interpretado, por exemplo, alguém ter uma reunião que às 7 da tarde ainda não acabou e que diga, peço desculpa, tenho que sair para ir buscar o filho, e que não haja um conjunto de outros colegas que fica ali a olhar de lado a dizer, então agora vai interromper uma coisa de trabalho para ir buscar o filho. Sim, claro, óbvio, porque a família e a vida pessoal têm sempre, quando não forem a nossa prioridade, é mau sinal. Como se costuma dizer, se em alguma altura do teu percurso chegares à conclusão que a tua vida pessoal não é a tua prioridade, volta para trás porque te enganaste no percurso. E tentar articular isto, como é lógico, não é? Ambas as dimensões são importantes e ambas têm que ser valorizadas, mas tentar articular isto da melhor forma. E sobretudo também conseguir que haja aqui alguma integração de todas estas temáticas nas estruturas e nas políticas organizacionais, quer a nível de linguagem, quer a nível de procedimentos, que de facto isto se consiga este equilíbrio. Num segundo eixo do equilíbrio de género na liderança e tomada de decisões, a ideia é conseguirmos aqui a promoção de alguma igualdade na composição de júris, a ocupação paritária de lugares de gestão de topo e liderança e, sobretudo, a plena igualdade de acesso e participação nas estruturas de poder e tomada de decisão. Aquilo que nós dissemos há pouco, muitas vezes as mulheres poderão ser maioritárias em algumas áreas, mas depois não têm tanta participação, tanta influência nos processos de liderança e tomada de decisão. Eu tenho uma amiga minha que diz muitas vezes a brincar, mulheres ao poder, e as pessoas que estão ao lado delas dizem, mulheres ao poder, que disparate, não digas isso, porque mulheres ao poder? E nós dizemos na brincadeira, porque os homens já lá estão. Nós não queremos que eles saiam para nós irmos, nós queremos é também ter oportunidade em condições de igualdade de aceder a esses lugares e a essas áreas de influência e decisão. E, portanto, não interpretem mal quando as pessoas dizem isto, porque às vezes também há na sociedade algum fenómeno de que quando alguém diz que é feminista, por exemplo, haver sempre um conjunto de pessoas que começa a dizer assim meio dúzia de disparates sobre o que é ser feminista, e inventam e dizem pronto.
E o ser feminista, ou pelo menos já nem quero usar muito este termo, mas o lutar por esta inclusão e por esta igualdade é sobretudo defender que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, igualdade de direitos e a mesma dignidade. Eu acho que não há ninguém que possa levantar e dizer que não concorda com isto. Não? Senão também está alguma coisa mal enquanto vivem-se em sociedade. Portanto, se todos entendemos que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, não é porque às vezes também depois se vê sempre aquela coisa, queria te ver a carregar não sei o quê nas obras, não é disso que isto se trata. É igualdade de direitos, igualdade de dignidade. Não? E aí acho que todos concordamos que todas devemos ter o mesmo, portanto todos, homens e mulheres, devemos lutar para isso. Portanto, quando um homem diz que é feminista, esse homem é maravilhoso, que é sinal que já percebeu o que é isto. Não? Depois o terceiro eixo, igualdade de género no recrutamento e progressão na carreira. Tem muito a ver com o combate a estereotipos, com a integração de mulheres e homens em áreas científicas nas quais uns e outros estão subrepresentados, e depois também uma série de indicadores para monitorizarmos o percurso formativo e de progressão na carreira de homens e mulheres, para analisar as várias variáveis que a Sofia também já falou, que podem constituir fatores de desvantagem e de discriminação. Muitas vezes é como aquela imagem, não sei se já viram esse vídeo que circula, em que pomos um conjunto de pessoas na linha de partida de uma corrida. Mas em vez de darmos logo sinal de corrida para essas pessoas todas partirem do mesmo nível, vamos dando alguns destes fatores de desvantagem e discriminação. Aliás, é ao contrário, nesse vídeo que anda a circular vão dizendo os fatores de privilégio, se tu estás nesta circunstância, dá 2 passos em frente, se também tens isto, dá 2 passos em frente, se vens deste ambiente familiar, deste ambiente assim, vais dando 2 passos em frente. E a dada altura temos o campo de corrida com umas pessoas muito mais à frente que outras. Quando derem o sinal de partida para a corrida, vão todos poder correr, os que estão lá para trás também podem conseguir correr e passar à frente dos outros, como é lógico. Só que há ali uma série de fatores que já vão influenciar a posição em que cada um parte, e não sejamos inocentes. Acho que todos temos noção que o país onde nascemos, a família onde nascemos, tudo isso começa logo a influenciar o nosso percurso. Como é lógico, felizmente há muita gente que consegue dar a volta às probabilidades e alcançar uma série de objetivos, mas é um caminho mais difícil, e o nosso objetivo também é conseguir eliminar estes fatores que logo à partida discriminam e põem algumas pessoas em desvantagem. A integração da dimensão de género nos conteúdos de investigação e ensino, aumentar o género feminino naquelas áreas STEAM tradicionalmente associadas a homens, introduzir todas estas dinâmicas da perspectiva de género nos conteúdos e nas práticas pedagógicas e de investigação, dar visibilidade às mulheres na ciência e tentar garantir que haja também uma participação equilibrada em ações de transferência de conhecimento e prestação de serviços à comunidade. E por último, a violência baseada no género, incluindo assédio sexual, em que todos nós vamos acompanhando casos da realidade em que isto continua. Obviamente que há violência e a violência é condenável, seja qual for o sexo da vítima, como é óbvio, mas há que reconhecer que algumas destas formas de violência são maioritariamente centradas nas mulheres. E aqui o nosso objetivo é precisamente conseguirmos identificar e atuar perante situações que sejam de discriminação, de assédio, de violência moral, sexual, psicológica, implementar boas práticas de prevenção e combate a todas estas formas de violência, garantir também que existem mecanismos destas situações serem reportadas sem as potenciais vítimas terem receios, de forma aberta, e conseguirem ter a certeza que do outro lado esta sua situação é analisada também dessa forma, e garantir também alguma informação e apoio às potenciais vítimas. Estes são os 5 eixos do nosso plano de ação, é sobre estas áreas que estamos a refletir, é sobre estas áreas também gostaríamos agora de ouvir os vossos contributos. De que forma é que todos sentimos que conseguimos melhorar o nosso IPB, valorizar o que já temos de bom e melhorar o que ainda não está a 100%, até porque, como consta e era com esta frase que gostávamos de terminar, como consta do plano estratégico do IPB, o absoluto respeito pelas diferenças, sejam elas étnicas, religiosas, de género ou qualquer outra natureza, constituem de facto um pilar fundamental dos valores do IPB, e isto é algo que nós queremos orgulhar-nos e continuarmos a orgulhar, e contamos com todos nesta nossa missão. Muito obrigada.